Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus que ilumina a nossa vida, a palavra de Deus que conduz nossos passos, a palavra de Deus que nos ensina a viver a cada dia. Por isso nos voltemos com alegria, com reverência para com esta palavra, para que ela nos ilumine todos os dias da nossa vida. Quero que o seu coração se abra, se alargue agora, para que nele possa penetrar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui, Senhor, implorando Tua bênção, implorando Tua graça, implorando Tua luz, implorando Tua proteção. Vinde nos abençoar, Senhor. Vinde nos iluminar, nos direcionar. Vinde nos dar a graça, Senhor, de vivermos na Tua presença. Senhor, eis-me aqui, eu sou Teu servo. Ensina-me, Senhor, a fazer a Tua vontade. Que a Tua paz, Senhor, esteja no meu coração, dando-me luz e direção para sempre realizar a Tua vontade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos, meus irmãos, meditar a palavra de Deus em nosso coração. Vamos meditar a palavra de Deus em nosso coração. Vamos abrir a carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses 1, de 24 a 29. Vamos lá? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 24 a 29, que riqueza é essa palavra de Deus que nos ilumina, que riqueza é essa palavra de Deus aqui no nosso coração. Vamos terminar esse capítulo primeiro hoje, né? Então, é assim que diz a palavra: alegro-me nos sofrimentos que tenho suportados por vós. Completo o que na minha carne falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Eu já convido você a nós pegarmos esse princípio, ou ainda essa mensagem formidável, que é o versículo 24, né? Então, alegrar nos sofrimentos. O essencial é isso. É possível se alegrar nos sofrimentos? Parece coisa de louco, mas aqui é loucura evangélica. Aqui é a mística do Evangelho. Aqui é o sentido do Evangelho, vivido e encarnado. Porque a palavra que se fez carne em Cristo Jesus, ela agora, por Cristo, se torna carne na nossa carne. Porque se o sofrimento de Cristo, se a morte de Cristo foi redentora, salvadora, e nós adoramos, nós veneramos o Cristo crucificado, só pode ser uma graça. Aqui na alegria que eu estou sorrindo porque eu estou sofrendo. Não, mas é porque eu encontrei o sentido do meu sofrimento. Você não pode sofrer sem razão. Qual é a razão de eu sofrer? Eu completo na minha carne o que faltou às tribulações de Cristo. Você sabe que as tribulações de Cristo foram tantas, foram enormes, e eu estou me unindo àquelas tribulações, porque se as tribulações de Cristo foi em favor do seu corpo, que é a igreja, as minhas tribulações eu também sofro por amor à igreja. Aqui tem uma mística profunda, não só cristológica, quando me direciona a Cristo, ao sentido do sofrimento em Cristo Jesus, mas, ao mesmo tempo, me coloca também em união mística com a igreja. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque nós estamos perdendo muitas vezes o sentido de corpo. O corpo de Cristo é o corpo de Cristo que nós comungamos, a Eucaristia, que a igreja nos alimenta com o corpo do Senhor, mas é a igreja que é também este corpo de Cristo. E tudo que eu sofro, tudo que eu passo em favor desse corpo de Cristo que é a igreja.
Às vezes eu estou vendo uma certa frieza ou indiferença. Ou do outro lado, uma certa ignorância. Ou do outro extremo, até desprezo para com a igreja. Como se a igreja fosse uma instituição humana. Estamos tratando a igreja de qualquer jeito. Não, meus irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo continua sofrendo, padecendo humilhações. O corpo de Cristo continua sofrendo perseguições. O corpo de Cristo continua sendo maltratado até por seguidores do próprio, ou ditos seguidores do próprio Cristo, ou por batizados em Cristo, que simplesmente desprezam o corpo de Cristo. Por isso, a alegria de sofrer não é só por causa do Cristo, é por causa da sua igreja. Da igreja ele é a cabeça, mas o corpo da igreja está aí. Não posso ter amor à cabeça se não tenho amor ao corpo, como eu também não posso ter amor ao corpo e não ter amor à cabeça, não tem como separar, vira um monstro, já viu? Imagine meu corpo sem minha cabeça. Ou a minha cabeça e meu corpo, qual o sentido? Por isso o corpo de Cristo entre nós é a sua igreja. E nós não podemos perder essa dimensão eclesiológica, eclesial da nossa fé. Nós estamos vivendo muitas vezes uma dimensão mística, falsa, errada, onde o que vale é a minha espiritualidade pessoal, o que vale é a minha experiência pessoal. Não, eu fico estupefato com os santos. Quanto mais eles cresciam na experiência mística com Cristo, mais eles cresciam no amor à igreja. Igreja como instituição, inclusive, mas não instituição humana, instituição divina. Você olha para um Francisco de Assis, você olha para um Inácio de Loyola, você olha para uma Teresa d'Ávila, você olha para um João da Cruz, você olha para todo seguidor de Cristo Jesus, desde Paulo, Pedro e todos, padecem por amor à igreja, completando na carne o que falta. Meus irmãos, a igreja hoje sofre, a igreja hoje padece com os membros, que são os primeiros que escarnecem ela, muito dos membros, tem que dizer isso, padece fora, mas nós não podemos nos entristecer com isso, não. Nós temos aqui completar, como diz São Paulo, alegrar-nos nesses sofrimentos todos que passamos, suportando tudo por amor a Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela, olha que bonito, eita Paulo, homem de fé, homem de igreja, dela eu me fiz ministro, exercendo a função que Deus me confiou a vosso respeito de fazer chegar até vós a palavra de Deus. Veja, eu não sou da igreja, outra coisa a não ser ministro dela. Eu sou servo da igreja. Eu sirvo a igreja como corpo de Cristo. Dela me fiz ministro. Como é importante que os ministros de Cristo vivam essa união, esta comunhão com a igreja como corpo. Mistério que Deus manteve escondido desde todos os séculos, por inúmeras gerações, e que agora acaba de manifestar a nós, os seus santos. A eles Deus quis revelar a riqueza da glória desse mistério entre as gentes, isto é, Cristo no meio de vós, a esperança de glória. É Ele que nós anunciamos, instruindo cada um, ensinando cada um com sabedoria, a fim de podermos apresentar cada um perfeito em Cristo Jesus. Então, eu retomo aqui o versículo 26, porque no versículo 26 tem um princípio maravilhoso. Mistério, que mistério é esse? O mistério da palavra, o mistério de Cristo com a sua igreja. Mistério não é aquilo que está escondido, mistério é aquilo que é profundo. Mas Deus vai aos poucos, conforme a sua pedagogia divina e conforme a nossa capacidade humana, vai nos abrindo, vai nos introduzindo, vai nos colocando por dentro desse mistério. A igreja é um mistério de muita fé, de muito amor. A igreja é nosso Senhor, a igreja é o corpo do Senhor. É por isso que nós anunciamos essa palavra. E essa palavra se torna vida no corpo e no sangue de Cristo. O Cristo que é a cabeça do seu corpo,
que é a igreja. Nós anunciamos instruindo cada um, ensinando cada um com sabedoria, a fim de podermos apresentar cada um perfeito em Cristo. Veja, nós aprendemos com as imperfeições, inclusive da própria igreja, e aqui não é igreja no seu sentido místico. A igreja que somos nós, com nossas imperfeições, vamos nos aperfeiçoando para chegar à medida. Qual é a medida? É a da cabeça. Qual é a cabeça? É Cristo Jesus. Então o corpo precisa caminhar nessa sintonia da igreja, da cabeça, que é Cristo. À medida em que vamos nos aperfeiçoando, vamos crescendo, vamos nos santificando, vamos nos purificando, vamos nos renovando para chegar à estatura do Cristo Jesus, santificado, para estarmos todos na presença de Deus. E é por isso que Paulo encerra, então, para isso eu me afadigo, eu luto na medida em que atua em mim a sua força, a força de Cristo. Levou Paulo a se afadigar, levou Paulo a sofrer, levou Paulo a lutar para que o Cristo esteja sempre em nós e seja glorificado em nós. A Ele o poder, a honra e a glória para sempre. Louvemos e exaltemos nosso Deus. Trazemos conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Hoje nós estamos estudando um trecho muito interessante da carta de São Paulo aos Colossenses, onde ele fala que o mistério escondido foi revelado. E aqui eu quero então me distanciar um pouquinho da carta para conseguir explicar como essa expressão de São Paulo ganhou força dentro da igreja e como que nós entendemos todo o mistério da salvação a partir disso. Bem, nós chamamos o processo inteiro de salvação de economia da salvação. Economia da salvação. Isso é o quê? O processo desde quando Deus começa a se revelar ali a Abraão até o ápice de tudo, que é o amor revelado ali, né? O amor crucificado na cruz e Jesus ressuscitado, que nos revela então pessoalmente a vontade do Pai. Como lembra a carta aos Hebreus, de muitas formas Deus nos falou no passado, mas nos últimos dias, que são estes, né? Nós estamos diante da revelação através do seu próprio Filho. Então nós temos essa sequência. Isso é importante entender. Para Deus existe uma pedagogia na revelação. Era impossível que, se ele contasse tudo, as pessoas assimilassem, porque a cultura ainda era muito antiga, porque a maneira de enxergar, as pessoas estavam contaminadas, digamos assim, né, influenciadas pelo pensamento de tempo. Então é muito complicado quando a gente vai e simplesmente recebe uma coisa nova e ainda temos um jeito de olhar que não é muito adequado. E por isso Deus foi pedagogicamente, a partir daquilo que existia na vida, em torno das pessoas, em suas vidas, foi se revelando e foi mostrando quem Ele é. Em alguns momentos é chamado até de Deus dos exércitos, porque a realidade era de briga. Depois é ser chamado de Deus da paz, porque a realidade vai ser de paz. Depois é o nosso rei, porque o povo agora tem um rei. E assim as coisas vão acontecer progressivamente. Essa ideia do mistério que vai sendo revelado aos poucos nos coloca diante também da dinâmica que ocorre na vida de cada um de nós. Não só na história foi assim, como na nossa história também ocorre desse jeito. Nós vamos progressivamente amadurecendo na fé, aprofundando aquilo que nós já acreditávamos, mas que agora a gente vai acreditar com mais força porque vamos conhecer melhor. E isso funciona para a gente também como um critério de paciência em relação aos outros, tá? Entender que os processos eles não são tão rápidos quanto a vontade que nós temos que eles fossem velozes. E por isso, a gente precisa ter muita paciência com o processo de cada pessoa. A humildade, ela nos ajuda a isso, né? Mas como lembra a carta ali de São Tiago, é muito importante que a gente tenha uma grande resiliência e grande paciência com os outros. Mas isso não porque a paciência seja uma mera virtude, mas porque Deus também é misericordioso e paciente com cada um de nós. Existe uma pedagogia, é necessário fazer bem cada uma das fases. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Senhor, nós te damos graças pelo teu amor e pela tua bondade. Senhor, nós te damos graças pelos sofrimentos que na vida nós enfrentamos por amor à igreja, para que se complete em nós o que faltou à tua paixão, a qual não faltou nada. A tua paixão redentora, a tua paixão salvadora nos redimiu
e tu sofrestes por amor à igreja. Nos ensine também, Senhor, a termos este amor, a termos realmente, Senhor, a paixão que o Senhor teve pela nossa salvação, que nós tenhamos o mesmo zelo pela salvação das almas, para que também pela igreja nós possamos dar a nossa vida. Ao teu nome, Senhor, o poder, ao teu nome, Senhor, toda a honra, ao teu nome toda a glória, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado, bendito seja o Senhor nosso Deus, porque Ele realiza a sua obra em nós por meio da sua igreja. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, a Bíblia, no meu dia a dia.